desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170, em FM faixa estendida 85,7 e também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270, Rádio Bandeirantes. Na Bandeirantes AM, entra em campo a equipe de Carlos Batista, com todos os detalhes do esporte, as informações, os times de Campinas e região, sendo destaque no Bandeirantes Esportiva, a partir de agora, aqui na Bandeirantes AM 1170. Bandeirantes Esportiva, oferecimento Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Carlos Henrique. Com você na Bandeirantes. Estamos no ar mais uma vez e vamos juntos até às 7 da noite. Começa aqui o Bandeirantes Esportiva desta quinta-feira, 20 de janeiro de 22. Com o timaço de Carlos Batista, vamos falar tudo do futebol de Campinas, tudo do esporte, com a sua participação especial, informação de Campinas, do Brasil e do mundo. Giro dos Clubes. Seu time é destaque agora na Bandeirantes. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua. Preparação da Ponte. Semana que vem começa o Paulistão. Ponte fazendo preparação, treinando muito. O destaque da Macaca. Alô, Antônio Lupe, boa tarde. Tudo bem, CH? Boa tarde. Um abraço para você e para todo mundo que acompanha o Bandeirantes Esportiva desta quinta-feira. A notícia que o torcedor da Macaca mais temia aconteceu. O Fortaleza apresentou uma proposta oficial para contratar o atacante Moisés, que foi o artilheiro da Alvinegra na temporada passada, com 13 gols marcados. A imprensa do Ceará já dá praticamente como certa a negociação. A proposta está nas mãos de Marco Antônio Eberlin, presidente da Macaca, que deve decidir a respeito do futuro de Moisés, se ele continua ou não na Ponte Preta. E o técnico Gilson Kleina hoje participou do programa Os Donos da Bola na tela da Band. Daqui a pouco, o ouvinte da Rádio Bandeirantes confere alguns trechos desse bate-papo com o treinador da Macaca. Marco Luiz, avante, avante meu bugre. A feira do Guarani com muitas novidades, treinamento, o Sabe Tudo do Bugre. Alô, Marcos Luiz, o seu destaque, boa tarde. Boa tarde, CH. Tá tudo bem, CH? Ótimo. Legal, CH. Um abraço para você, para o amigo da Rádio Bandeirantes também. Guarani segue se preparando em Sorocaba. Amanhã, jogo treino contra o Desportivo Brasil. E a nova contratação vai falar aqui na Bandeirantes e se apresenta como jogador do Bugre. Fala, torcida bugrina, que aqui quem tá falando é o Ronald. Tô chegando aqui para somar com a equipe. Espero fazer um bom campeonato, ajudar vocês a conquistar todos os objetivos. Valeu. Legal, daqui a pouco tem mais do Guarani, aqui na Bandeirantes. Beleza, CH? Ótimo, Marquinhos. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Decidindo o futuro, Diego Costa viaja para o Sergipe.
e faz treinos físicos com o personal trainer. Centroavante tem proposta do Corinthians, mas ainda aguarda oferta do futebol espanhol. Palmeiras. Quando surge o alviverde imponente. Palmeiras é eleito o melhor time do mundo por órgão internacional de estatística. Instituição reconhecida pela FIFA, aponta Verdão como o grande protagonista de 2021. São Paulo. Salve o tricolor paulista. Rafinha tem nome publicado no BID, está liberado para estrear pelo São Paulo. Goleiro Jandrei também pode estrear contra o Guarani na quinta-feira que vem. Santos. Agora quem dá bola é o Santos. Marcos Leonardo assina a renovação com o Santos e assume a titularidade da camisa 9. Promessa do Peixe, assina novo contrato válido até 2026. Definidos confrontos das semifinais da Copa São Paulo. Amanhã, 8 da noite, com total cobertura aqui da Rádio Bandeirantes, o Santos enfrenta o América Mineiro em São Caetano. No sábado, na Arena Barueri, tem Choque Rei. São Paulo e Palmeiras disputam vaga na decisão. Bandeirantes Esportiva. Timaço de Carlos Batista em campo a partir de agora, até às 7 da noite. Tudo que rola no mundo esportivo para você. Fique conosco, aqui na Bandeirantes, ouvindo Bandeirantes Esportiva, porque aqui é muito melhor. Futebol é com a Bandeirantes. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol da Bam Bam Bam. Futebol. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 la, laia, Bandeirantes. La, laia, 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 futebol. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade, só tem ela. Corbella. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandemulti.com. Saiba sempre mais. Tem rede balançando. É bola! Time do Guarani, Felipe Amorim rolou na entrada da grande área. Rondinelli, pé direito, bateu, gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Do Bugre! Avante, avante, meu Bugre, vou vibrar e testemunhar. Na marca de 42 minutos, primeiro tempo. Rondinelli dominou a bola na entrada da grande área, pé direito, bateu firme. Uma bola forte, venenosa, entrou no ângulo esquerdo de Cássio. Um golaço no brinco.
é seu Marcos Luiz. E de virada é mais gostoso, né, Batistão? O jogador da equipe do Guarani inteligente foi o Felipe Amorim, que percebeu o Rondinelli livre e meteu no número 10 do Bugre. Este girou o corpo, se livrou da marcação e enfiou o pé. Inapelável para o goleiro Cássio. Um golaço aqui no brinco de Rondinelli. O Corinthians vira, aliás, o Guarani vira em cima do Corinthians. 2-1 aqui no brinco. Bandeirantes. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Alabastini. Atendimento e qualidade, só tem ela. Corbella. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. De segunda a sexta-feira, diversão pra família inteira. Um show de emoção. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade, só tem ela. Corbella. Carlos Henrique. Com você no Bandeirantes Esportiva. Mande a sua mensagem para cá. Já já ela vai para o ar, no máximo 35, 40 segundos. 97102-1493. Mande a sua mensagem e a sua participação. Sua pergunta, sua crítica, seu elogio, mande para a gente. Deixa eu mandar um grande abraço aqui para o meu grande mestre e amigo Florencio, grande Florencio da Unione Seguros. Está nos ouvindo lá na sua mansão em Vinhedo, está lá com a sua cadeirinha de balanço tranquilo na varanda, com as suas pantufas, evidentemente com o seu roupão especial. Ele está lá ouvindo a Rádio Bandeirantes e mandando um grande abraço para toda a equipe de Carlos Batista. 97102-1493 é a sua participação. Mande para cá, áudio, já ele vai para o ar. Na Bandeirantes, as informações da Ponte Preta. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Vamos falar da Ponte Preta que treina, mas tem uma notícia não agradável para esta quinta-feira. Quer dizer então, Antônio Lupe, que o Fortaleza colocou na mesa da diretoria da Ponte uma proposta oficial para tirar o Moisés do Moisés Lucarelli. Boa tarde para você, grande abraço. Boa tarde, CH. Grande abraço para você também, para todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. É isso mesmo, né? Existia já há um bom tempo uma sondagem do time do Fortaleza, não só do Fortaleza, do Grêmio, do Curitiba, o futebol internacional, mas de fato chegou sim uma proposta do Fortaleza para contratar o Moisés. O time do Leão do Pici não apresentou essa proposta hoje. Não tenho informação dos valores que o Fortaleza colocou nessa proposta e apresentou para a Ponte Preta. As únicas informações que eu tenho, a proposta chegou no início da tarde, o presidente Marco Antônio Berlim está conversando com os representantes do atleta, com o próprio jogador e também com representantes do Fortaleza, para chegar aí no denominador comum entre as partes para tentar resolver essa situação. Se o Moisés
vai continuar em Campinas ou não. Moisés treinou hoje, normalmente no período da manhã. A informação que eu recebi que agora à tarde ele também realiza uma atividade em Itu, onde a equipe está concentrada, visando aí a estreia do Campeonato Paulista 2022. A gente vai falar mais do Moisés daqui a pouco, CH. Eu estou aqui apurando algumas informações, recebi algumas mensagens aqui, mas enquanto isso, hoje a gente conversou com o Gilson Kleina na tela da Band. O Kleina está na sua 5ª passagem pela Ponte Preta, 4º técnico que mais comandou a Ponte Preta na história, e hoje nós tivemos um bate-papo muito legal com o treinador da Ponte Preta, que respondeu diversas perguntas, contratações, o que ele pretende colocar em campo em relação ao esquema tático, posicionamento de alguns atletas, e ele começa respondendo uma pergunta que foi feita por você, Carlos Henrique, o Bate Pesado, a respeito das contratações, se ele participou diretamente da contratação dos atletas junto com a diretoria da Ponte. Dentro da Ponte Preta a gente tem uma equipe de trabalho, todos nós sempre vamos opinar sobre o nome, sempre a gente vai entrar num consenso para ver se vai agregar, o que vai agregar no momento, no ano para a equipe da Ponte Preta. Então são jogadores que você citou aí, jogadores que já têm um currículo invejável, mas que precisam construir sua história vencedora dentro da Ponte Preta. É claro que cada caso e cada contratação, nós temos que também ter um trabalho individual que a gente tem que respeitar. Tem atletas que estão numa inatividade muito grande e que a gente está fazendo um trabalho de readaptação, um trabalho que a gente precisa construir processos, mas não resta a menor dúvida que a Ponte Preta ela foi muito bem no mercado. Espero que esses jogadores nos dê retorno, porque se sabe que o grande segredo do futebol é dar liga na equipe, então a gente está buscando isso. Eu vejo diariamente aqui a motivação desses atletas, querendo vestir a camisa da Ponte Preta. Pela sua pergunta, você já fez um comentário, tentar fazer do ano passado uma escola para que esse ano a gente possa colher frutos. Gleger, a sua pergunta para o Gilson Kleina, por favor. Bom, mandar um abraço para o Gilson, prazer em estar falando contigo, bom ano para você também, para toda a sua família, viu, Gilson? Um cara que merece muito, um profissional que eu tenho muito respeito. Agora, Gilson, nós temos discutido aqui nos Donos da Bola, na Rádio Bandeirantes também, né? Qual será o esquema do Gilson Kleina, com essa quantidade de reforços chegando, jogadores experientes. Eu queria que você falasse um pouco do seu pensamento, Gilson, que terminou aí a competição jogando num 4-3-3, com variação para 2 linhas de 4. Queria que você falasse um pouco aí para o torcedor, já ir tirando algumas dúvidas. Qual será a plataforma tática da Ponte Preta para 2022, Gilson? Bom, prazer falar contigo, Gleber. Também um ano aí excelente para você. Nós tivemos um percalço aí, nós tivemos infelizmente aí uns casos de Covid e nós perdemos um pouquinho, o time, um pouquinho do trabalho, e é claro que nós precisamos respeitar a segurança dos atletas, aliás, de qualquer um, dentro da Ponte Preta, e o protocolo aqui que a diretoria, que o presidente, que o departamento médico colocou é respeitar e fazer o isolamento como nós estamos fazendo com esses atletas. Nós terminamos com essa plataforma, com essa variação, a análise foi muito boa, nós conseguimos identificar o ano passado uma forma melhor da equipe ser equilibrada, e aí nós colocamos força e velocidade, e isso passou por essa plataforma no 4-3-3, uma marcação no 4-5-1 e com uma variação para 4-4-2. Gostaria, mas não deu nesse momento, até porque o tempo é contra nós. Nós gostaríamos também de fazer uma plataforma também com o losango ou então os 3 zagueiros, mas te confesso que não vou ter esse tempo. Vamos tentar manter uma base pelos casos que aconteceram aqui, para que a gente possa ter uma equipe, no mínimo, ter um entrosamento desde o ano passado para essa situação. Estamos trabalhando com todos os atletas, claro que os atletas que positivaram no início foram chegados há 2 dias atrás, e aí nós precisamos também respeitar que a parte de fisiologia, a parte física também precisa, até porque a Ponte Preta ela tem um calendário anual, ela tem uma estreia já na quarta-feira contra uma grande equipe, mas a gente entende que a gente tem que trabalhar o atleta para uma sequência de jogos e não para um jogo só. Então a gente está respeitando todos os departamentos para que a gente possa ter uma equipe homogênea. Hoje a gente está um pouquinho
fora dessa situação, mas sempre buscando o equilíbrio e buscando o melhor, né, de cada um nesse momento, que de repente a gente pode até fazer uma equipe física nesse início de campeonato. Ô Kleina, você em 2021 preferiu um esquema com 3 atacantes, né, o chamado 4-3-3. Diferente até do presidente Eberli, pelo histórico dele, até quando ele trabalhou como diretor de futebol, vice-presidente da Ponte, sempre gostou de um meio-campo mais povoado e, portanto, com outro esquema tático. Por aquilo que foi contratado, um número muito grande de jogadores de meio-campo e poucos atacantes, você vai mudar o seu esquema tático preferido e começar a jogar com... Porque eu me lembro, no ano passado, você jogou o ano todo com 3 atacantes, acho que 2 ou 3 jogos que você colocou 3 volantes. Portanto, a maioria dos jogos com 3 atacantes. Você pode mudar essa filosofia para a temporada 2022? Olha, Batista, o ano passado, quando nós encaixamos, né, é que na plataforma todo mundo colocou 4-3-3. Mas, na verdade, nós tínhamos um ponta que fazia uma função de marcação que ele era até debatido sobre essa situação, que era o Richard. Então nós comprometimos o Richard, porém nós deixamos o Moisés como segundo atacante mais próximo do Rodrigão. E nós fazíamos um volante balançar na perda da bola para a gente compensar, ter o Moisés mais com energia do meio para frente. Só que, claro, né, como a gente fazia com um atacante, todo mundo queria que o Richard também fosse um atacante de gol, até as chances ele tinha, mas infelizmente não conseguiu. Então nós compensávamos de um lado para o outro. O meu histórico com a Ponte Preta, Batista, você foi muito bem. Em 2011 nós subimos a equipe com 3 volantes, né? Então, no momento lá nós usávamos o Cajá na ponta do losango, depois o Caio, aí nós usávamos o Josimar, Gil, usávamos o William Magrão, usávamos o primeiro volante que era o Chaves, Mancuso. Então nós não perdemos essa plataforma. E esse último de 2021 nós também mantivemos praticamente agora com os 3 volantes. Eu acho assim, é como que a gente pode potencializar esses atletas que chegaram, né? Isso é que é o mais importante, poder extrair desses atletas qual é a melhor característica para essa situação. A plataforma de jogo ela só vai ter êxito se as características dos atletas entenderem que para esse estilo de jogo vai dar combinação, né? Então, acho que as contratações, você pode ter tanto um jogo apoiado, pode ter um jogo reativo, você pode povoar o meio-campo independente, se é com 3, 4 volantes, isso pode acontecer, como você também pode fazer isso com um atacante. Nós estamos ainda nessa situação, a Ponte ela não fechou para o mercado, sempre tem alguns nomes surgindo, mas eu acho que essa gestão é uma gestão pé no chão, com muita transparência, que a gente vai encaixar, tenho muita certeza que a gente vai deixar uma equipe muito forte, ser uma equipe competitiva dentro daquilo que nós, no modelo de jogo que nós iniciamos. Ô Gilson, outro aspecto do ano passado que atrapalhou demais a sua vida foram os salários atrasados. Como é que está essa situação e se você conversou a respeito com o presidente e como vai ficar no espaço curto de tempo para que você não tenha os problemas que você teve no ano passado? Olha, CH, essa é uma das coisas que me deixou muito motivado, foi a conversa que eu tive com o presidente, o Marcos Eberli. Eu, na verdade, nunca tinha trabalhado com ele, sabia do histórico que ele tem vencedor dentro da Ponte. Em dezembro nós tivemos uma conversa muito franca e não é porque ele agora assumiu como presidente que ele já vai bater uma varinha de cordão e as coisas vão resolver. Mas ele está tendo norte, ele tem um planejamento, ou é de médio a longo prazo, que ele vai equacionar, ele vai equilibrar a Ponte Preta. Isso que me motivou. Eu acho que nós só vamos poder ajudar se a gente poder ter um resultado esportivo. A gente sabe que a gente quer sempre melhorar, sempre fazer as melhores contratações, mas o que nós estamos contratando é dentro do passo que a gente pode dar. Eu tenho certeza que ele vai tentar honrar a parte financeira, que isso é uma coisa que todo mundo sabe que prejudica demais o andamento, o dia a dia, e se você não tiver um conhecimento, uma experiência para gerir, isso aí vai só acumulando, e aí a gente sabe aonde que vai estourar tudo isso. Então acho que todos esses cuidados
nosso presidente ele está atento, está montando a sua equipe, uma equipe também atuante, uma equipe que quer buscar também uma melhoria. É que a gente quer sempre o imediatismo, né? Claro, o futebol ele é o resultado, mas se a gente dá o tempo, deixar as coisas acontecer, Ponte Preta vai voltar a ser forte, vai voltar no mercado, e isso não resta a menor dúvida, até porque pelo planejamento, pelos olhares, como vai ser administrada a Ponte Preta de hoje em diante. Estamos com o Antônio Lupe, ele que cobre o dia a dia da Ponte Preta no nosso link. O Gilson Kleina, técnico da Ponte, é o nosso convidado especial aqui dos Donos da Bola. E as suas perguntas, Lupe? Obrigado, Batista. Eu quero fazer uma pergunta para o Kleina. Primeiro, mandar um abraço para ele, desejar também um feliz 2022, que ele tenha muito sucesso no comando técnico da Macaca. Dos 15 reforços que foram contratados, Kleina, eu vou pensar aqui 2. Eu queria saber como que você pretende utilizar 2 jogadores que vieram como reforços nesse pacotão que a Ponte acabou anunciando desde o final do ano passado, que é o Wesley e o Luca, 2 jogadores que trabalharam com você. O Wesley no Palmeiras, quando vocês foram campeões da Série B, e também no Criciúma, e o Luca, que foi o principal jogador daquela equipe de 2017. De que forma que você pretende utilizar o Wesley no meio-campo e o Luca no setor de ataque? Um abraço. Um abraço, Lupe. Um ano também muito abençoado, aí, muita saúde e alegria para você. Lupe, a gente sabe que o Wesley, ele faz várias funções no meio campo, ele pode fazer primeiro, como ele pode fazer segundo. Ele já fez, na época do Palmeiras, ele fez também aberto. Na verdade, até quando ele foi campeão brasileiro pelo Atlético Paranaense, ele foi até lateral, ele foi até convocado como ala. Claro que ele veio mais para dentro, porque tem muito recurso, muito repertório, tem um bom passe, uma boa finalização. No CRB, ano passado, ele jogou mais adiantado, não teve uma sequência de jogos até pela plataforma de jogo. Isso não quer dizer que ele não pode também ser primeiro, até conversamos com ele, conversamos com o Matheus Jesus sobre essa situação também. Matheus vem de uma situação de um jogo também no 4-3-3 agressivo que ele fazia no Bragantino. E o Luca é um jogador versátil. Podemos deixar ele como segundo atacante também. Ele jogou no Fluminense, até na Arábia, ele jogou mais centralizado. Na nossa época, lá em 2017, que a gente foi finalista do Campeonato Paulista, nós tínhamos essa troca com ele e o Cleison. Nós não jogávamos com 9 de área, nós jogávamos com o Potker aberto, o Cleicinho ou o Luca por dentro, ou o Cleison e o Luca por fora, mas dando essa liberdade dessa movimentação. Então, no Fluminense ele não teve uma sequência de jogos, porém o jogador conhece muito bem a Ponte Preta, um jogador definidor, o que a vinda do Luca é porque é um atleta que faz gol, e é isso que nós precisamos, e fazer um entendimento, se a gente for optar por 4 no meio campo, dar uma liberdade para o segundo atacante, se a gente optar por uma linha de 3 na frente, de que maneira, se a gente vai colocar ele centralizado ou pela beirada, vendo como é que está a condição física dele. Bom, alguns trechos da participação do técnico Gilson Kleina hoje na tela da Band, no programa Os Donos da Bola, perguntado muito a respeito do esquema tático, a respeito de possibilidade de utilizar eu perguntei a respeito do Wesley, do Luca, jogadores que já trabalharam com o técnico Gilson Kleina. Pelo que eu captei da mensagem, acho que dificilmente o Kleina vai abrir mão dessa questão de 3 volantes. 3 zagueiros a gente já esquece, o próprio Gilson Kleina disse que não teve tempo para realizar treinamentos com essa formação com 3 jogadores no sistema defensivo. Então eu acredito, pelo que eu entendi do que o Kleina disse, que ele vai jogar ali com 3 volantes, até uma possibilidade de manter jogadores de velocidade pelos lados do campo, mas aí vem essa bomba, a possibilidade que é grande da saída do Moisés com essa proposta que foi feita pelo Fortaleza. Repito, não tenho informações ainda de valores, a Ponte ainda pretende continuar com pelo menos uma pequena porcentagem, caso dê certo essa negociação, caso o Moisés futuramente seja vendido para algum outro clube e, consequentemente, a Ponte Preta ainda tem uma pequena porcentagem nessa possibilidade de venda futura. A diretoria da Ponte está conversando com a diretoria do Fortaleza, mas no feeling, pelo que eu conversei hoje à tarde, eu acredito que Moisés não deve, isso é no feeling, não é informação. Moisés não deve continuar na Ponte Preta, pelo que eu apurei hoje. Vamos aguardar para saber se a Ponte Preta vai confirmar ou não a saída de Moisés, que, repito,
foi o artilheiro da Macaca com 13 gols na temporada passada. E só rapidamente, contando um pouco da trajetória do Moisés. A Ponte contratou o jogador por empréstimo em 2020. O jogador estava no Concórdia de Santa Catarina. A primeira negociação por empréstimo. A Ponte tinha até o dia 30 de abril de 2021 para realizar ali um aporte de R$500 mil para ficar com o Moisés 50% dos direitos econômicos do Moisés. Foi no limite, foi no dia 30 de abril. Mas a Ponte fez esse aporte e ficou com o Moisés, que assinou um contrato até 2024. A porcentagem do Moisés, 50% da Ponte, mais o Eberlin. Há 10 dias ele disse em entrevista coletiva, quando o Ivan começou a ser negociado, que a Ponte também do Moisés já não tinha muita coisa. Do Ivan tinha quase nada, mas do Moisés também não tinha muita coisa. Mas era 50% da Ponte, mas já está uma parte aí com essa questão dos contratos de mútuo, como foi com o Ivan Quaresma, 40% do jogador e alguns empresários e 10% do Concórdia. Então essa é a divisão do Moisés, que pode jogar no Fortaleza em 2022, CH. Eu já vou colocar na sequência o Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil, para comentar a Ponte. Tem muita notícia. Essa notícia da saída ou possibilidade de saída do Moisés deixou muita gente preocupado. Mas antes, o Edu Pinheiro tem uma mensagem publicitária para você. Edu Pinheiro. A Nico está aberta 24 horas para receber você. Desde 1973, trazendo sabor, qualidade e um ambiente super aconchegante. É a tradição que você já conhece, sempre surpreendendo a nossa Nico Paneteria. Eu vou dar alguns motivos para você matar a fome a qualquer hora do dia na Nico. Tem sempre aquele pãozinho gostoso na chapa. Sobremesas fresquinhas todos os dias. Almoço é de segunda a sábado, das 11h30 às 15 horas. E quinta-feira é dia de bacalhau. Bacalhau na Nico é na quinta-feira. Saborosas pizzas e buffet de sopas a partir das 18 horas. E aos finais de semana e feriados ainda tem buffet de café da manhã completo. E claro, não pode faltar a melhor coxinha de Campinas. Essa semana tem Festival de Sonhos. Marca aí na agenda, de 20 a 24 de janeiro, com os sabores ovo maltine, pavê com morango, ferreiro, tem sonho de maracujá, ninho trufado, goiabada com creme cheese e tem sonho de doce de leite e creme. Bateu aquela vontade de Nico? Peça pelo nosso delivery, é só chamar no WhatsApp 99114-6964, 99114-6964, ou peça também pelo iFood e Rappi. É fácil e rápido. Nico Paneteria, localizada no Balão do Castelo, coração de Campinas e dos campineiros. Nico, que delícia! Nico, que delícia! Alô, Valdemir Gomes, boa tarde pra você. Tá tudo bem, né, Tigrão? Valdemir Gomes. Tá tudo ótimo, CH. E contigo aí, tudo em ordem? Tudo beleza? Tudo beleza. Nós temos aí um noticiário recheado para você poder comentar. Você pode falar dos treinamentos, da formação do time, do Gilson Kleina, ou da possibilidade eminente da saída de Moisés. Bom, então vamos lá. No esquema tático aí, ele deu uma belíssima sabonetada, né? Claro que ele não ia entregar o ouro, e ele foi muito claro também, na medida em que disse que o surto de Covid atrapalhou o treinamento, atrapalhou a preparação, especialmente a prática para definir, né, plataforma tática e tal, porque tinha muita gente fora. Primeira pista. Segundo, quando ele deu essa entrevista, talvez ele já soubesse, mas eu acredito que não. Foi na hora do almoço ao vivo. Programa Os Donos da Bola da Band. Eu acho que ele não sabia dessa proposta pelo Moisés na mesa do Marco Antônio Eberlin. Então ele provavelmente falou que pode usar o Luca por dentro, por fora, no meio, vindo de trás, mais centralizado, ou seja, ele está observando ainda, né?
Uma outra coisa, agora, lógico, se o Moisés sair, que eu vou entrar nesse tema na sequência, muda tudo, muda absolutamente tudo, porque o Moisés foi, a rigor, o grande destaque individual da caótica campanha da Ponte, tanto no Paulista quanto na Copa do Brasil e também no Brasileiro. Aliás, o mesmo calendário que ela tem para esse ano de 22, mas o Moisés se salvou, né? Aliás, o Moisés salvou a Ponte. Moisés, na hora que a Cuíca roncou, ele foi lá e resolveu. Eu me lembro daquele jogo contra o Sampaio Correia, a Ponte perdendo em casa, não podia perder, era jogo de 6 pontos, e daqui a pouco, pimba, Moisés vai lá em cima do laço e marca um golaço depois do tempo regulamentar esgotado, e a Ponte virou o jogo naquela sequência boa que ela teve em casa. Estou dando só um exemplo, mas para não deixar os exemplos de lado, contra o Confiança lá, jogo onde a Ponte matematicamente sacramentou a sua permanência na Bezona para 2022, ele teve uma bola, e fez o gol. O Rodrigão levou, chegou perto dele, reclamaram lá de falta do Tiagão, e não sei o quê, e o Neto Berola deu um bico no tornozelo do juiz, porque queria a falta. Eu sei que a bola sobrou para o Moisés, ele deu um come pelo lado direito, no lado oposto àquele onde ele rendeu mais, que foi o lado esquerdo. O goleiro veio saindo, ele já deu um come rápido, deu um tapa e meteu na rede. A Ponte segurou a marimba, fez 1-0 e voltou para Campinas para jogar contra o Coritiba o último jogo, já matematicamente garantida na Série B. Então o Moisés foi muito importante. Agora, com ele é um time, sem ele é outro. Então o esquema tático, para mim, despistou bem o Gilson Kleina, ou não definiu ainda, porque também está tendo jogadores encovidados de volta agora, aqueles que foram contaminados, né? Me chamou a atenção um detalhe, já deu uma senha aí que o Dedé não joga o primeiro jogo. Ele falou o seguinte: puxa, a gente tem que fazer no tempo do jogador, com o palavreado dele, mas eu entendi. A gente tem que preservar e a gente tem que respeitar as individualidades e a grande inatividade de alguns jogadores. Ele falou isso, está aí no arquivo de áudio e de vídeo. A grande inatividade. Qual que é a maior inatividade? O Dedé. E o que mais que ele colocou? Vamos tentar deixar o grupo homogêneo. E se ele vai tentar deixar homogêneo, é porque hoje o grupo está heterogêneo. Então, para mim, algumas pistas dadas aí, mas tudo muda em um segundo. Inclusive com esse negócio do Moisés, que para mim, eu lamento profundamente que o Moisés já tenha virado contrato de mútuo também, né? Tenho lá minhas dúvidas, se a Ponte um dia fosse negociar, e isso é inegociável, que é o maior símbolo que o clube tem dentro do estádio, mas o busto de bronze do Moisés Lucarelli, tenho medo, se um dia pode falar, nós vamos colocar um outro busto do Moisés mesmo, mais moderno, com um artista novo que surgiu aí, nas artes plásticas, e esse daqui nós vamos vender para exatamente colocar um mais moderno. Só que a Ponte não tem mais nada, já virou contrato de mútuo também. Até isso eu tenho medo, porque primeiro foi o Ivan, e agora essa questão do Moisés, né? A Ponte tinha 50% quando pagou os R$500 mil. Alguém aqui em sã consciência, quando a Ponte exerceu o direito de compra, quando é que foi, Lu, que a Ponte exerceu o direito de compra? 30 de abril de 2021. A situação financeira era tão caótica quanto no final do ano. Tão caótica como? Alguém tem dúvida que para não perder essa pechincha de comprar um jogador com a qualidade do Moisés, jogando a bola que ele estava jogando, por R$500 mil, claro que pelo percentual de 50%, que a Ponte captou esse dinheiro no mercado e arrumou um sócio, um empresário, um apoiador, um investidor, um parceiro. Ó, seguinte, não tenho, mas eu tenho que depositar hoje, é 500. Só que aqui
Claro que fica dentro do contrato de direitos econômicos e de direitos federativos, 50% é da Ponte, são da Ponte. Agora, a gente assina um de garantia, contrato de garantia por mútuo, onde eu te repasso, não pode falar em valor absoluto, porque não se sabe por quanto o jogador vai ser vendido, mas eu te repasso em cima do percentual da Ponte, um percentual por dentro de X. Alguém tem dúvida disso? Que desde a aquisição dos 50% do Moisés, que já teve que correr no mercado, porque a Ponte não tinha caixa, já teve que encontrar parceiro, e aí o ano continuou. Maio, junho, julho, mais 7 meses. Mais 8 meses. 8. Até o encerramento da temporada e até a troca do bastão. Eu disse bastão, não bastião. Bastão. Troca do bastão. Sai o Sebastião Arcanjo e entra o Marco Eberlin, com todo o respeito. Até esse momento, alguém tem dúvida que o Moisés, bem como estava, a Ponte foi lá e falou, preciso de grana. Preciso de grana, senão não dá nem para viajar. Não dá para inscrever jogador. Não dá para botar no bid. Então aqui, a minha melhor moeda de troca hoje, porque o Ivan já tinha se esvaído o valor. Mas a minha maior moeda de troca é o Moisés. Então eu só espero, e dessa farra do boi toda, e parece que o valor da multa é 10 milhões, e ou Fortaleza negocia abaixo, ou paga a multa. Acima não, pô, ele já pode comprar pelo valor da multa, depositou a multa é dele. E aí tá lá, partilhado direitinho, 50% da Ponte e tal. Eu só espero que sobre algum, para tocar aí a folha de pagamentos, pelo menos uns 2 ou 3 meses. Eu espero. E a torcida da Ponte também espera, até porque eu sempre estou dizendo isso aqui, a Ponte não é de ninguém. A Ponte é do seu torcedor. Quem merece a satisfação é o seu torcedor, seu associado. E o torcedor comum também. Ele quer saber. Pô, mas vendeu o Moisés por quanto? E sobrou quanto? E o dinheiro vai ser utilizado onde? E termina quando? É isso que o torcedor quer saber. E como essa nova gestão assumiu sob a égide da transparência, claro que esse assunto virá à baila e o torcedor tem que ficar sabendo. Tecnicamente, o prejuízo é imenso. Imenso. A Ponte está abrindo mão por necessidade, ou porque o Fortaleza venha depositar a multa e não tem choro nem vela. Ela está ficando, se o negócio realmente sair, sem o seu principal expoente técnico na temporada passada e um jogador ainda muito jovem e ainda com muito por evoluir, mesmo porque ele tem um histórico de não ter tido base. E a tendência é que ele vá fazendo a base / evolução dentro do profissionalismo. É isso, CH. Vamos atender alguns ouvintes aqui que estão extremamente preocupados também, alguns nem tanto. O Gustavo, a diretoria da Ponte, pode ir atrás de outro atacante. O Moisés já foi embora, segundo o Gustavo. Espero que contrate à altura. Se o Moisés sair, a Ponte volta para o mercado, Lupe? Essa é uma boa pergunta, CH. Eu acredito que sim. Não conversei com ninguém a respeito disso, até porque ninguém fala, né? Porque o martelo não foi batido. Mas, até pelas opções, eu vou até passar aqui as opções pro ataque. Se o Moisés sair, Fecim, Niltinho, Pedrinho, Pedro Júnior, Luca, Luiz Fernando, Josiel e João Marcelo, que é um jogador que veio aí com salário baixo, estava nos times sub-20 do Santos. São apostas aí que a diretoria tem feito em jogadores que podem aí no futuro também ter um bom valor financeiro para a Ponte Preta. Mas são poucas as opções com o peso que o Moisés tem. Então, se o Moisés sair, acredito que a Ponte volta para o mercado para contratar um atacante, CH. O que o feeling do repórter nesse momento indica? Que o Moisés vai embora. Escreve o Alexandre: não acho graça nesse jogador Moisés. Jogador que baixa a cabeça e sai correndo igual bobo, até perder a bola. Se fosse o Michel do Flamengo, ainda vá. O Alexandre, eu respeito sua opinião, mas não concordo, viu? Eu tô com o Tigrão nessa.
O prejuízo técnico, se o Moisés sair, é muito grande. Luiz Torres, saberia me dizer você ou Lupe qual é o ramo de atividade profissional do presidente Eberlin, já que não tem remuneração como presidente da Ponte, hein, Lupe? Não conheço a vida pessoal do Eberlin. Eu também não. Boa tarde, CH. O Fortaleza, se o Fortaleza depositar a multa, vai levar o jogador. É o Avelar de Hortolândia. Tem gente aqui especulando que o Robinho, que acabou de ser condenado em última instância por participar de um estupro coletivo, essa é a grande verdade, se ele vai jogar na Ponte. Eu não tenho essa informação. Alguma coisa a comentar sobre o assunto, Lupe? Não, nenhuma. Eu quero voltar na mensagem do Avelar, CH, essa questão da multa. Se o Fortaleza depositasse os 10 bilhões, ele nem iria se preocupar em fazer proposta. A informação que eu tenho é que foi feita a proposta, então o valor não vai chegar nem perto disso, pelo que eu tenho de informação. Mas eu não tenho aqui o valor correto para falar, é esse. Mas não é o valor da multa, porque senão o Fortaleza não precisava fazer proposta. O Edu Braz está sugerindo a contratação do Ricardo Oliveira. Eu não contrataria. Não sei se o Tigrão quer falar a respeito, pode ficar à vontade, mas eu não contrataria, não. Wilson Rocha, o CH está com má vontade com a Ponte Preta, hein? Ô Wilson, se cobrar todo dia uma postura para pagar salários dos funcionários e dos jogadores tá com má vontade, eu estou com má vontade, sim. Eu queria ver se fosse uma pessoa da sua família ou fosse você que ficasse 60, 90 dias sem receber, se você ia ficar quieto e achar normal. Ô, CH. Pois não, fale, Tigrão. Não, só em cima dessa, claro que é apenas especulação, mas pelo amor de Deus, se for falar em Robinho, acho que não joga desde 2012. É verdade, depois você dá uma levantada aí. É verdade. Depois desse caso ele ia voltar, ele voltou pro Brasil, ele estava na Turquia. Eu tô rindo porque eu acho um absurdo isso. Quando ele estava na Turquia e ele voltou pro Brasil, ia ser reintegrado no Santos. Ia ser repatriado. Se não contrato, salário, o Santos estava fazendo lá um sacrifício danado. E aí veio essa notícia aí do processo na Itália, em Milão. E aí teve uma pressão muito grande de torcedores, de alas da torcida, alas femininas, patrocinadores, que não podia empregar um jogador com esse perfil, que tivesse cometido esse crime, etc, etc, etc. E o Santos, pela horrorosa repercussão em torno da contratação do jogador, da reintegração do jogador, o Santos desistiu. E ele não jogou mais. Não jogou mais. Aí teve um outro ouvinte, eu respeito todo mundo, eu adoro que os ouvintes façam a colocação, que eles ensejam a gente a fazer um comentário, né? Senão a gente tem que ir aqui quadradinho em cima, né, apenas daquilo que está pautado no programa. E o ouvinte vai nos pautando ao vivo e de improviso. Eu gosto muito de falar de improviso, até porque fica mais autêntico. Agora o outro ouvinte falou de Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira e Robinho, acho que a Ponte poderia dar um pulo lá em Osasco e tentar o Alain, que fez o gol do título em 1969, o ponta direito, o Alain. Ele tem uma loja de artigos esportivos, ou tinha pelo menos, lá em Osasco. Já que é para meter Robinho e Ricardo Oliveira, claro que a Ponte nem em nenhum momento cogitou dessa possibilidade oficialmente. Mas respondendo ao ouvinte com bom humor, né? Bom humor. Vamos tentar o Alain, quem sabe o Alain dá 7 ou a 11. O Alain é destro, jogava de ponta pelo lado direito. Dá 11 do Moisés que está saindo para o Alain. E como não tem meia, quem sabe a gente consegue dar um pulinho lá em Jaguariúna e convencer o mestre a entrar em forma, ver se ele faz pelo menos 45 minutos por jogo. Porque para padrão de Ricardo Oliveira e Robinho, eu reintegro Alain de cá. A ala pelo lado direito de 69. Boa ideia, Tigrão, tô contigo. Tá dizendo o Rogerinho aqui que o Léo Santos vai acabar sendo titular na zaga da Ponte.
Lupe, quem é o atacante que chegou da Macaca? Estava em Portugal, não me lembro o nome, Vitor alguma coisa, é o Abimael. Chegou algum atacante aí na Ponte, Lupe? João Marcelo. Ele é formado na base do Santos, foi para o futebol de Portugal, para o Rio Ave, jogou na base do Rio Ave e agora veio para a Ponte Preta. Ele é lateral esquerdo, mas também jogou no Santos de atacante pelo lado. Mas é um atleta que vem com custo baixo para a Ponte Preta, assim como o lateral que veio, o Vitor Luiz, que veio do Esporte Clube São Bernardo. São jogadores aí jovens, nem sei se ele vai ser inscrito no Campeonato Paulista pela quantidade de atletas que o técnico Gilson Kleina tem à sua disposição, mas são atletas jovens e com perfil até de possibilidade de venda futura. O Lupe, tá pedindo aqui o final 58-89. Se você puder, né, de repente você não tem isso em mãos, pode ficar mais para frente. Eu não quero pegar você aí desprevenido. Mas como você é um solerte repórter, você deve ter isso em mãos. Para você repetir o elenco de profissionais à disposição do Kleina já para iniciar o ano de 2022, por favor, se você tiver em mãos isso. Vamos agora então. Goleiros. Igor Vinhas, Luan, Kaique França e Gabriel, que disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Para a lateral direita, Norberto, Kevin e Igor Formiga. Para a lateral esquerda, Guilherme Santos, Jean Carlos, Anderson e Victor Luiz. Esse Anderson era da base, pelo menos está aí na relação que a Ponte Preta divulgou em seu site oficial, que estava iniciando a pré-temporada. Então, lateral esquerdo, Guilherme Santos, Jean Carlos, Anderson e Victor Luiz. Zagueiros, Fábio Sanches, Gustavo Cipriano, Thiago Lopes, Douglas Mendes, Léo Santos, Dedé e Fabrício. Volantes, Marco Júnior, André Luiz, Leonaldi, Igor Maduro, Danley, Wesley, Moisés Ribeiro e Matheus Jesus. Meias, Matheus Anjos, João Pedro, Thales e Papa Paiê. Atacantes, Fecim, Niltinho, Moisés, Pedrinho, Pedro Júnior, Luca, Luiz Fernando, Josiel e João Marcelo. Na sequência eu vou perguntar para o Tigrão se não é muita gente. É o total de 39. Tá. Já vou ouvir o Tigrão, mas eu quero dar uma notícia de última hora e uma notícia muito triste. Morre aos 91 anos Elza Soares, considerada a cantora do milênio. Poxa, que notícia triste, cara. Elza Soares morreu aos 91 anos nesta quinta-feira no Rio de Janeiro. A informação foi divulgada pela assessoria da cantora no perfil da artista na rede social. A cantora e compositora estava em casa no Rio de Janeiro e morreu de causas naturais. Tem uma baita coincidência, cara, você não vai acreditar. Eu acabei de receber aqui pela internet, Tigrão. Hoje é aniversário de morte do Garrincha, cara. E a Elza Soares, que foi sua esposa, faleceu hoje. Que péssima notícia, Tigrão. Péssima. Fico constrangido. Sou um grande fã da Elza Soares. Uma intérprete com características muito peculiares, com uma voz muito personalizada e só dela, inimitável, voz rouca e extremamente afinada, com agudos inalcançáveis, com graves, às vezes inacreditáveis, e com médios que às vezes ultrapassam a normalidade da corda vocal humana. Brincava com a voz, brincava com os seus falsetes, uma grande intérprete, uma grande sambista. Suas últimas aparições públicas se apresentando já foram de cadeira de rodas, mas sempre muito vaidosa, muito bem maquiada, às vezes até excessivamente maquiada, exageradamente, né? De forma exótica, cabelos também muito produzidos, muito diferentes. Elza Soares, que na década de 60 protagonizou, né, todo aquele noticiário em torno da vida íntima de Manuel dos Santos, o Mané Garrincha. Garrincha era casado, tem um monte de filhas, 7 no total,
o seu primeiro casamento, e aí foi um escândalo gigantesco na época, que a Elza estava com o Garrincha na Copa do Mundo do Chile, e ela poderia ter ido com o Garrincha também na Inglaterra em 66, porque o que o Garrincha fez em 62 no Chile é a chamada Copa do Mundo. Eu falo de 3 aqui, porque Pelé ganhou 3 e sempre foi protagonista, mas 62 no Chile, aquele entre aspas, né? Garrincha ganhou sozinho. 86 no México, Maradona ganhou sozinho. E em 94 nos Estados Unidos, Romário ganhou sozinho. Essa é a proporção, mas sendo muito bonzinho com Maradona e Romário, porque ganhar sozinho mesmo foi Garrincha em 62, com Pelé fora da Copa desde o segundo jogo, entrou Amarildo. E Garrincha fez de tudo que se podia imaginar de um fora de série, de um gênio. Gol de falta, gol de fora da área com bola rolando, gol com a canhota, gol com a direita que era a mágica, gol de cabeça, foi um inferno. Ganhou a Copa do Mundo para o Brasil. E a Elza, de quem estamos falando, com muito pesar, estava lá. E era a grande musa inspiradora, grande paixão, grande orientadora, segurava um pouco a onda de Mané. Mané era terrível, terrível. E Elza entrou muito para o noticiário em função desse relacionamento com o Garrincha. Mas não precisaria de colunas de fofocas para entrar no noticiário. O seu talento musical era suficientemente grande, gigantesco, para colocá-la sempre em evidência. Uma notícia horrorosa. E vai reencontrar o Mané das pernas tortas. E ela parte em 20 de janeiro. Eu não tinha essa data, estou indo aqui agora na informação que você colocou. Mesma data de partida de Mané Garrincha. Coincidências, né? Coincidências. Mistérios. Será que são só coincidências? Uma pena, uma notícia muito triste. Está de luto a música popular brasileira, especialmente o samba. E esse amigo de vocês aqui lamenta profundamente o desaparecimento da grande Elza Soares. Em 99 foi eleita em votação na rádio BBC de Londres a voz do milênio. Não estamos falando de pouca coisa não, nós estamos falando de uma das maiores cantoras da música popular brasileira. Filha de um operário, Avelino Gomes, e de uma lavadeira, Rosária Maria da Conceição, Elza nasceu em 1930, no subúrbio do Rio de Janeiro, na favela Moça Bonita, hoje conhecida como Vila Vintém. Ela foi obrigada, Tigrão, essa não sabia, aos 12 anos a se casar com Antônio Soares, conhecido como Alaúde, 10 anos mais velho do que ela. Um ano depois ela se tornou mãe. Aos 12 anos de idade, a Elza Soares já era mãe, Tigrão. Você sabia disso? Não, não sabia, mas sabia de todas as dificuldades da vida dela. E ela triunfou pelo seu talento, né? Mas vem de uma origem muito humilde, muito sofrida, isso eu sabia. E você vê como são as coisas. Você diz aí que é a mesmo dia e mês, claro que não ano, também da morte do Mané Garrincha, né? O seu grande companheiro de toda a vida, né? O maior de todos, a sua grande paixão. Agora, ontem a gente estava lembrando, e você até homenageou aí no finalzinho do programa, então janeiro é bravo, hein? 19 de janeiro, 82, foi embora a Elis Regina, com apenas 36 anos. 20 de janeiro, claro que muito tempo depois, exatamente 40 anos depois, vai embora Elza Soares. Viveu bastante, viveu bem, alegrou muito, descontraiu muito o povo brasileiro que gosta da boa música. Deixa eu atender aqui mais, Lupe, mais alguns ouvintes. O Eberlin é testa de ferro de algum industrial. Moisés não fará falta. Saudando os mútuos, está muito bom.
É o Edson Nogueira da Vila Industrial. Boa tarde, me chamo Paulo. Essa saída do Moisés aí, não tá vindo nenhum atacante de empréstimo ou meio amador nessa transferência do Moisés aí do Fortaleza? Será Não. que nessa... Não, né? Não. É pagamento de multa simples assim, né, Lupe? Na verdade, é uma proposta que o Fortaleza fez pelos 50% da ponte. A informação foi divulgada pelo portal Globoesporte.com, pelos companheiros aqui, Heitor Esmeriz, e também vou dar o crédito para a repórter lá de Fortaleza. Só um minutinho, deixa eu pegar o nome dela aqui, CH. Beatriz Carvalho, e apuraram essa informação. Eu não tive essa confirmação ainda, mas ambos falam que a oferta foi de aproximadamente 3 milhões pelos 50% dos direitos econômicos do Moisés, que pertencem à ponte, mas como o Tigrão disse, como eu também disse no boletim, esses 50% aí já estão praticamente tudo não, né? Mas ainda tem uma porcentagem para a ponte, mas para saldar dívidas que a ponte acabou assumindo. O Zé Carlos do Jardim Garcia está dizendo, se a ponte utilizar a transparência que vocês estão pedindo, vai ter um cobrador atrás do outro querendo penhorar as coisas da ponte. O Donizete, veja que se o Moisés sair, o ataque da ponte será Nilton e Luca, e seja o que Deus quiser. O Marcelo, Lupe, boa tarde. O Eberlin falou que a ponte não tinha nada do Ivan, e não tinha mesmo. E tinha quase nada do Moisés. Você sabe o percentual que a ponte ainda tem? É o Marcelo que está perguntando, Lupe. No papel é 50%. Desses 50%, não sei a informação de quanto a ponte tem. O Gustavo está sugerindo aqui que o André Luiz, o Luan, o Potker, o Oswaldo estão no mercado. Ele está sugerindo para a ponte contratar. Com a saída do Moisés, se o Rildo estiver no mercado, seria uma boa Pádua do Campos Elíseos. Eu só quero lembrar o seguinte, o Rildo mandou a ponte embora. Para bom entendedor, meia palavra basta. Se as pessoas da ponte, eu estou falando a minha opinião, tá? Nem sei se o Tigrão quer falar a respeito. Na minha opinião, se tiver amor próprio, não contrata o Rildo, que não acha um bom jogador também. Isso é uma opinião minha. Pois não, Tigrão? Prefiro o Alan. O Alan, né? Tá bom. E só a título de informação... Eu vou de Alan. Pelo menos é Ponte Pretano. E o Edu colocou o Alan. Tá velhinho, Alan. Velhinho, modo de dizer. Tá com um pouquinho mais de setentinha. E outro dia, que hoje é jovem. E colocou o Alan outro dia aí numa ocasião especial. Acho que estava fazendo aniversário do título de 69. E o Alan chorou muito no ar ao falar da ponte. É um grande Ponte Pretano. É a ponte no coração, num lugar muito especial. Vou para trazer o Rildo, traz o Alan mesmo. Pelo menos para a torcida da ponte revê-lo. Aqueles que são da época já sentirão uma grande alegria. Tigrão, na próxima... Pois não, o Lupe. O Rildo vai disputar a Série 2 pelo São Caetano. Pois não. Ah, que seja muito feliz lá. Só para sugerir para o Tigrão que na próxima entrada dele ele sente naquela cadeira vermelha bonita dele, apesar da sua elegância, mas não dá para ficar observando a barriga do Tigrão, né? O que mais da ponte, Lupe? Nenhuma, vou ficar em pé de novo. Olha aí. Aí, vou sair aqui. Ó, tá elegante, barriga Tigrão. de tanquinho. Tá elegante, de bermuda, Tigrão. Hein? Mas a gente prefere você ao vivo, sentadinho na cadeira. Barriga de tanquinho. Tanquinho de banha. Vai, Lupe! O CH, a Ponte ainda não confirmou nenhum jogo-treino de forma oficial nessa pré-temporada que está sendo realizada em Itu. Eu recebi a informação que sábado deve ter uma atividade, né, um teste, até porque na quarta-feira a Ponte Preta tem esse compromisso contra o Palmeiras, né, o pontapé da temporada 2022, pela estreia do Campeonato Paulista, mas oficialmente a Ponte ainda não confirmou nenhuma atividade. Em breve, acredito que amanhã a Ponte deve confirmar aí se vai ter ou não esse jogo-treino contra outra equipe que vai disputar aí provavelmente uma das 3 divisões do estado de São Paulo. Em relação aos contratos que foram publicados no BID, hoje teve mais um atleta que já está regularizado, Matheus Jesus. Matheus Jesus já está no BID e a Ponte tem até amanhã para apresentar ali todos os contratos, não precisa estar no BID, mas apresentar todos os contratos dos jogadores que estão aptos, contrato de trabalho na Federação Paulista de Futebol, para a estreia, para a primeira rodada contra o Palmeiras, CH. Obrigado, Lupe. Você volta daqui a pouquinho com mais da Macaca?
Estou à sua disposição. Para você que está nos ouvindo, 97102-1493, o nosso departamento de jornalismo solicita a você, eu sei que a chuva na região é muito forte, se você tiver boas imagens, mande para o WhatsApp da gente, 97102-1493, que o departamento de jornalismo agradece, tá bom? E você que está na região, tome bastante cuidado, você dirigindo, aqui em Jundiaí já também está chovendo muito forte, em toda a região, então, se estiver dirigindo, tenha muito cuidado. Em Campinas, 18:08 agora. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade, só tem ela. Corbella. Você já conhece a loja Alemão Autopeças? Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Confira na Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. De segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 às 16 horas. Alemão Autopeças. Acompanhe também nas redes sociais. Se você precisar, pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19 98808 4141. A rádio mais tradicional do Brasil tem uma novidade para você. Agora, além de acompanhar a Rádio Bandeirantes no AM 1170, aplicativos e pelo canal do YouTube, você também vai poder ouvir toda a programação da RB na nova faixa estendida do FM em 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Acesse bandmulti.com e saiba como sintonizar. De segunda a sexta-feira, diversão pra família inteira. Um show de emoção. Faustão na Band, alegria no Brasil. Faustão na Band. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade, só tem ela. Corbella. Eu tenho um recado importante, mas muito importante mesmo. Já está na hora, né, de você dar um up na sua saúde sexual com a Clínica Upman. Não perca tempo, agende uma consulta pelo WhatsApp 998005939. Tenha uma vida mais saudável junto com a Clínica Upman, a referência em tratamentos para impotência sexual, ejaculação precoce, falta de libido e reposição hormonal. A Clínica Upman oferece atendimento seguro com sigilo absoluto. Você será atendido por uma equipe experiente e médicos capacitados para realizar diagnóstico preciso. Não confie em qualquer imitação não, hein? Tenha a segurança e a garantia de tratamentos eficazes e duradouros. WhatsApp 998005939. Mande agora uma mensagem. Melhore a sua performance e desfrute o melhor da vida. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. Bandeirantes. Na Bandeirantes, as informações do Guarani. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu for. Às 18h12, 97102-1493, você, torcedor bugrino, mande a sua mensagem, você, Ponte Pretano, já colocaremos os áudios para você aqui no Bandeirantes Esportiva, que hoje vai até às 7 da noite. A quinta-feira com chuva, com sol, com calor de preparação do Guarani. Tá tudo bem, Marcos Luiz? Agora é a vez do Guarani, Marquinhos. É verdade, CH. Um abraço para você, para o amigo da Rádio Bandeirantes. Eu não sei se o sol estava em primeiro lugar ou se a chuva estava em primeiro lugar. Mas na minha época lá de criança, CH, falava o seguinte, ó.
sol e chuva, casamento de viúva. Era isso aí também na sua época, hein, CH? É, sol e chuva, casamento de viúva, chuva e sol, casamento de espanhol. Cansei de ouvir isso, Marquinhos. É verdade, cansei de ouvir, mas só para descontrair um pouquinho, você foi muito feliz, né, ao pedir atenção para quem nos acompanha neste momento na Rádio Bandeirantes, tanto no AM, né, como também pelo FM. Então, muito cuidado pelas ruas da cidade de Campinas. Está chovendo muito. Aqui, por exemplo, na região do Proença, próximo aos 2 estádios, Brinco de Ouro e também ao estádio Moisés Lucarelli. Muita chuva, calma, atenção. Algumas ruas ainda são de paralelepípedo, né, aquelas pedras. Então, muito cuidado, bastante atenção para que você possa chegar tranquilo na sua residência. E para falar desse Guarani, CH, o time está se preparando lá na cidade de Sorocaba. O técnico Daniel Paulista ainda não confirmou o time que estreará no campeonato. Amanhã tem mais um jogo treino, e esse jogo treino contra o Desportivo Brasil. Guarani que acabou confirmando aí a chegada do Ronald. Aliás, eu perguntei para o presidente e ele deu em primeira mão na tela da Band a contratação do Ronald, atacante que disputou a última temporada pelo futebol goiano, né, pelo Atlético de Goiás. E é a esperança do Guarani de gols também para a disputa do Campeonato Paulista. Quem conversa com a gente neste momento, CH, é Diogo Matheus, lateral da equipe do Guarani. Está com o grupo lá na cidade de Sorocaba na pré-temporada. Ele fala exatamente como estão os trabalhos da equipe do Guarani. Bom, sem dúvida alguma, no começo do ano é muito importante a gente se reunir dessa forma, né? Acredito que faz com que a concentração de todo mundo aumente, o nosso foco pode ser maior, né, na preparação, e tem sido muito bom. A gente tem feito trabalhos muito intensos, jogadores novos chegando também, né, então esse período tem sido muito importante para a gente se entrosar um pouco mais, né, relembrar tudo que foi feito ano passado de bom e corrigir os erros também. E com a chegada dos novos atletas, dar sequência esse ano na busca dos nossos objetivos. Falou sobre a sua expectativa para este Campeonato Paulista. A expectativa sempre é maravilhosa, é o melhor estadual do Brasil, né, sem dúvida. Um campeonato muito forte, muito difícil, que também tem uma visibilidade muito grande. Para o Guarani é de extrema importância, né, a gente ter um excelente desempenho. Nós vamos buscar os nossos objetivos, né, nessa competição também. O Guarani, como equipe grande que sempre deve estar entre as equipes maiores, né, na competição, entre os primeiros colocados. Então a gente vai buscar, sem dúvida alguma, dar muita alegria para o torcedor e elevar ainda o nome do Guarani nessa competição. O que o Guarani poderá tirar de proveito do último Campeonato Brasileiro para este Campeonato Paulista? Cara, foi muito bom, a gente fez realmente uma grande campanha, a gente brigou até o final, né, pelo acesso, e acredito que isso só valoriza o trabalho de todos. O trabalho passado que foi feito foi um trabalho muito bom, por isso a manutenção da maioria dos atletas, da comissão também, isso é muito importante. A gente sabe que no Brasil é difícil esse tipo de sequência existir, e se está acontecendo é porque mostra que todos nós fizemos um excelente trabalho no passado, mas não é o bastante, né? A gente não está satisfeito com isso, a gente espera esse ano brigar novamente, nós vamos dar o nosso melhor para brigar novamente pelo acesso, mas primeiro nós temos o Campeonato Paulista, né? Então vamos focar todas as nossas forças no Paulistão. Como eu falei, é um excelente campeonato e já joguei outras vezes, é muito especial de jogar, né, contra outras grandes equipes, então já na primeira rodada a gente tem um grande desafio e vamos nos preparar bem para ele. Bom, CH, aí a palavra, né, do Diogo Matheus, e o Guarani oficializou há pouco a renovação do contrato do zagueiro Bruno Silva. A gente sabe que existia aquela cláusula, o presidente, até no microfone da TV Bandeirantes e da Rádio Bandeirantes também, quando a gente perguntou sobre esse atleta, ele disse que não dava ainda para anunciar, porque faltavam pequenos detalhes, e o Guarani definiu também o Bruno Silva, é outro que vai permanecer na equipe para a disputa da temporada. Lembrando que Lucas Venuto foi oficializado e o Ronald também. São 11 jogadores contratados pelo Guarani para a disputa deste Paulistão. E aí, hein, CH? Daí eu vou chamar já o Tigrão. Deixa eu atender aqui rapidamente alguns ouvintes. Opa. Deixa eu mandar um grande abraço para Ribeirão Preto. O Jussier está dizendo que Ribeirão é Guarani. Boa tarde, CH. Você acredita que o Rafael Costa jogue pelo Guarani ou vai ficar comendo e bebendo e dormindo, como aconteceu ano passado, o Aguinaldo do Proença? Ele machucou, né? Eu acho que o Guarani, tecnicamente, não vai mais utilizar o jogador.
Se utilizar, para mim vai ser uma grande surpresa. Boa tarde, equipe Bandeirantes. Na minha opinião, a cereja do bolo no Guarani poderia ser o Thiago Neves sem clube. Experiente, cobrador de falta. O último cobrador de faltas que esteve no Guarani foi o Fumagalli. O que vocês acham? O Alex de Valinhos. Ô Tigrão, o que você acha do Guarani contratar o Thiago Neves? O que você pensa a respeito? Alô, Tigrão? Por enquanto a cadeira vermelha está por ali, CH, mas ela daqui a pouco será ocupada. Eu não consigo, Está chegando observar. o nosso protagonista da cadeira vermelha. Thiago Neves. Bananeira que já deu cacho e caro. Eu não traria. Boa tarde. Antes o Guarani pagava 50% do salário do Rodrigo Andrade e o Vitória 50%. Agora o Vitória liberou o atleta para o Guarani. Está pagando 100% dos vencimentos. É o Marcos. Deixa eu falar, esse assunto eu falei com o presidente em off. Eu perguntei como é que ficou o negócio do Rodrigo Andrade. Foi uma oportunidade? Ele me respondeu, Marquinhos. Opa. Não me disse valores. Ficou mais caro para o Guarani, mas a gente queria o atleta. Você tem essa informação também? Tenho sim. No Rashid era 70, 35, 35. Acredito que o Guarani, claro, né, não vai pagar os 70, mas aumentou um pouquinho para ter o Rodrigo Andrade, viu, CH? Eu acho que você tem toda a razão, viu, Marquinhos? Boa tarde, precisamos de mais um atacante, mais um lateral no lugar do Eliel, porque só com o Bidu não dá. O campeonato é longo, vamos participar de 3 competições, precisamos de peça de reposição. É o Carlos de Souza. Ô Marquinhos, você está falando de um pacotão desde a semana passada que pode pintar a qualquer momento, né? Esse pacotão ele vem sendo diluído aí, né, CH, nos últimos dias, né, com as confirmações do Venuto, do Ronald, enfim, o Guarani tem usado desse precedente, não é de agora, a imprensa acaba anunciando, noticiando, o Guarani segura um pouco e depois confirma. Mas hoje você foi muito feliz, né, e quando o próprio Júlio me perguntou sobre o André, né, o atacante. Eu assim, não descartaria. E você, no sorriso de lagarto do presidente, também não descartou. Então vamos aguardar essa questão aí. Não vou confirmar não, mas o Guarani ainda está na busca de um atacante, CH. Eu não sei se o André, Marquinhos, mas o que ficou muito claro é que o Guarani vai apresentar um cara ali acima, não uma aposta, um jogador mais conhecido. Eu fiquei com essa sensibilidade. Seria, não sei se dá para colocar dessa maneira, né? Cereja do bolo. Vamos aguardar, como falaria o profeta do cume lá da Serra do Japi. O Marquinhos, e o Vitinho, fale dele, ele tá treinando no Guarani, é o Alex da Vila Boa Vista. Um abraço para você, Alex, obrigado aí pelo carinho, né? Tá sim, tá treinando, o Guarani deverá oficializar daqui a pouco a chegada do Vitinho, jogador que foi destaque do Bragantino, é atleta do Guarani. Faltam pequenos detalhes, a gente sabe disso, mas já tá treinando, tá com a delegação em Sorocaba. Então, eu fiz essa pergunta pro Lupe, eu nem sei se você tem em mão, se não tiver, não tem problema, Marquinhos. Eu estou apenas atendendo nossos ouvintes para fazer uma base de informação para passar para o Tigrão comentar. Você tem aí os jogadores que o Guarani tem posição por posição já contratados e treinando, Marquinhos? Vamos lá, falaria, né? Vamos lá. Então vamos assim, contratações, goleiro. Contratações do Guarani: Maurício Kozlinski, ex-Atlético Goianiense. Os zagueiros: João Vitor, ex-Vitória, e Derlan, ex-Chapecoense. E também o Hernando, ex-Vasco. Os volantes: Madison, ex-Confiança, e Silas, ex-CSA. O meia Giovanni Augusto, que estava no futebol mexicano. Iago, que estava no futebol do Atlético. Confirmou aí o Ronald, jogador que estava no Atlético de Goiás. E o Lucas Venuto, jogador que pertencia à equipe do Santos, são os contratados da equipe do Guarani. Além do Vitinho, né, que a gente citou há pouco. 11 contratações, CH. O elenco tem mais de 30 jogadores? Tem, né, Marquinhos? No total? Tem. São 11 contratados, mais as renovações aí, CH. Do Rafael Martins, do Ronaldo Alves, do Bruno Silva, do Índio, né? Tem o Bidu, tem o Eliel, tem mais de 30. Na última contagem que eu fiz, acho que eram 33. Bom, depois você conta, você traz para o ouvinte da Bandeirantes, porque a Ponte tem 38, eu tô achando muita gente. Daí você conta e traz a informação para o ouvinte depois, tá bom? Sem contar o Júlio César, que também está treinando, mas na mesma situação do Bruno Silva, né? Guarani vai anunciar daqui a pouco. Verdade. Valdemir Gomes, tá aí o Guarani com novidades.
Eu ainda espero mais contratações e a pergunta é a seguinte, a pergunta que não quer calar. É um Guarani suficiente para suportar bem o Campeonato Paulista, Tigrão? Eu acho que sim. Para o Paulista, que é um campeonato perigoso, traiçoeiro, mas mais curto, apesar de vai ter jogo meio de semana e final de semana praticamente durante todo o período da fase de classificação, eu acho que falta aí um ajuste ou outro, né? Um ajuste ou outro, mas o Guarani trouxe esse Iago, que é bom de bola. Eu acho que a presença do Lucão Dobrei, que terminou bem o ano, é legal. Essa reintegração do Rodrigo Andrade é uma grande notícia, apesar do Guarani, segundo você mesmo informou agora, está gastando um pouquinho mais. A zaga perdeu o Thales, mas trouxe 3 zagueiros, um deles deve ser um companheiro de boa qualidade, acho que esse Derlan, canhoto, pode formar uma boa dupla aí com o Ronaldo Alves, mas tem muito jogador experiente que pode dar uma base legal aí para o treinador. As laterais foram mantidas, né? O Bidu pelo lado direito, o Diogo Matheus, o Bidu lado esquerdo, o Diogo Matheus lado direito, mas tem o menino também que está aí pedindo passagem, aliás, terminou também o campeonato em alta, não é? Pelo lado direito. Então, são jogadores e, na maioria, fora essas 11 contratações, né? É uma maioria que agradou e acabou conseguindo fazer um bom papel. Então, com o retorno do Rodrigo Andrade, jogador importante mesmo que o Guarani perdeu, 3. Regis, Bruno Sávio e o Thales. Para o meio de campo, não sei se o Giovanni Augusto vai conseguir substituir à altura o Regis, até porque é um jogador com um estilo diferente. O Giovanni Augusto não é tão agressivo, tão ofensivo, quase que um terceiro atacante como é o Regis. Compensação, talvez ele dê uma consistência diferente e para melhor na criação, na aproximação, na organização do meio-campo. O Sávio, eu acho que tem opções de sobra aí para que a torcida não sinta saudades dele. Claro que vai jogar um só, mas são algumas opções, né? Esse menino que vem do Santos, Venuto, é bom jogador, é rabisqueiro, é um cara que faz bem a beirada vindo na diagonal, e o mesmo se aplica ao Iago da Silva, que vem lá do Atlético Paranaense, que vai jogar, que teve como grande temporada a sua passagem pelo Cuiabá, portanto é bem conhecido aí do Michel Alves, que é o responsável pelo departamento de futebol, o executivo de futebol do Guarani. Então acho que o Guarani, não sei, talvez mais um atacante aí, mais um atacante centralizado, porque está muito cômoda a situação do Lucão do Break. Se olharmos todas as posições do Guarani, a única que dá para dizer aqui o titular é a 9, é a do Lucão, porque não tem uma outra opção. O Guarani não trouxe um jogador para ser o pivô, para ser o atacante de referência. Acho que nas beiradas, mantendo o Júlio César e com as contratações que foram feitas, acaba, de certa forma, ficando no mínimo equivalente ao que era antes com o Sávio, apesar que o Sávio começou mal, mas depois cresceu muito. Eu acho que esses jogadores jovens devem cumprir a mesma trajetória do Sávio, né? E a diferença, eu gosto sempre de fazer algum tipo de ação, mesmo estando no noticiário e no comentário das notícias do Guarani, acho que a diferença básica, mas muito importante, das contratações feitas pelo Guarani com relação à Ponte, em comparação com a Ponte, é que a Ponte trouxe alguns nomes, né, de medalhões, mas o Guarani trouxe muito jogador jovem. Então a média de idade do Guarani vai cair muito.
muito, inclusive com relação à última temporada. De repente o time titular não tem essa média toda, a própria manutenção do Bruno Silva ali na cabeça da área e tal, já é um jogador experiente, o Rodrigo Andrade é um jogador de meia idade que eu digo na linguagem do futebol, 26 anos deve ter aí o Rodrigo Andrade. Então o time do Guarani vai ser um time que vai correr muito, é um time muito jovem, muito enxuto fisicamente, e isso de repente se encaixar legal as peças, e os caras entenderem aquilo que é a proposta do treinador, eu acho que fica legal, CH. Tigrão, eu confesso a você que o que me traz insegurança é o seguinte, sem viuvez, tá? Mas nós tínhamos um Regis concreto, um Regis resolvendo o problema do meio campo do Guarani, e tinha um Andrigo de fora ainda. E na frente nós tínhamos no ataque do Guarani o Sávio, que era um cara que, além de rabiscar, botava a bola dentro do gol, e um cara que toda hora dava assistência. Você acha que o Giovanni Augusto dá conta desse meio campo, de ser o cara diferente desse time? E mais, é muita aposta para o ataque, você não acha? São jogadores interessantes, mas não tem nenhum cara que você possa falar assim, ó, esse cara bota no lugar do Sávio que vai resolver o problema de gols no Guarani. Eu queria que você desenvolvesse a respeito do Giovanni e também de mais um atacante aí para o lugar do Sávio. Então, mas o Sávio também veio como aposta. Quando o Marquinho noticiou Bruno Sávio, eu falei assim, muito prazer. Vamos lá, Marquinho, atacantes contratados aí, só pro torcedor que ligou o rádio agora. Lucas Venuto e o Ronald, né, que são os atacantes contratados. Não, e tem o Iago da Silva. Ah, o Iago Silva, é verdade. Tem o Iago. Então, por isso que eu disse que talvez mais um centroavante seria muito bem-vindo. E eu acho, viu, Tigrão? Eu tenho assim, ó, aí já é opinião, tá? Diante daquilo que eu conversei com uma pessoa hoje. Ainda o Guarani não descartou o André. Não me surpreenderia se o André reforçar o Guarani. E como que é o apelido dele, Marquinhos? André Balada. Mas por que isso? Por que essa maldade? Ah, mas é porque assim, lá atrás ele gostava de uma balada, Tigrão. Mas já se regenerou, já tá maduro. Eu também, eu vou falar um negócio pra você. Hoje aqui já tá maduro. 53 muito bem vividos, 53 completados no último dia 15, que foi no final de semana. Eu também já vivi balada na minha vida, né? Então eu acho absolutamente normal. Você também já não foi de balada, Tigrão? Não posso falar só do passado. Entendeu? Eu acho o seguinte, se o André vier treinar direitinho, se cuidar medianamente e fizer os gols, ele é um baita de um atacante, né, gente? O André já teve um momento de estrela. O André foi convocado para a seleção brasileira quando estava no Santos. Agora, é balada, não é balada, isso aí. O que eu acho que mais pode complicar e pode inviabilizar a vinda dele aqui para o Guarani tem muito mais a ver com a questão financeira. O André ainda é um jogador caro. Isso aí, você tocou no olho da ferida, é isso aí, Tigrão. É um jogador caro ainda, né? Então ele vai, o Guarani teria um parceiro para trazer o André, né? Mas, se trouxer, resolve. E você vê que eu não estava aqui nem falando nada do nome do André. O Tigrão. E eu falei que de beirada veio gente que eu acho que vai substituir à altura o Sávio, que era um cara de beirada. Tigrão. Mas o miolo ali na referência, se for jogar com referência, só o Lucão eu acho pouco. Então se vem o André, aí preenche definitivamente o elenco. Tigrão, é só uma informação para você continuar desenvolvendo. Existe aqui, pelo menos o que está sendo dito pelos nossos ouvintes, eu pesquisei aqui na internet, o Cuiabá está muito próximo de anunciar o André. Então eu acho que a possibilidade dele no Guarani diminuiu muito nas últimas horas, Tigrão. E aí a concorrência não dá para encarar que o Cuiabá se manteve, né? E até sem muita dificuldade, aliás, com dificuldade, até as últimas rodadas estava ameaçado. Quem não estava ameaçado era o Atlético Goianiense, que também é um time mediano, sem se tratando de Série A. Da onde veio o Ronald, né? Veio o Ronald. O CH falou, é aposta. Mas o jogador foi bem. O jogador foi bem lá. E nós ouvimos aí o companheiro de imprensa de lá, né? Foi bem no Atlético Goianiense.
E é correria também. Então o Guarani vai ter um time veloz, eu não tenho dúvida disso. A cadência vai ser o Giovanni Augusto, esse não é veloz. Esse pisa na bola, para, vira de um lado, vira para o outro, organiza. Quando é para gelar, já tem experiência para isso. Tá ganhando o jogo e tá correndo algum risco, cai nele, ele dá uma gelada no jogo. Escola lá uma virada para um cara que tá desmarcado do outro lado para ganhar tempo. Esse é o Giovanni Augusto. Quando se aproxima, chuta bem, finaliza bem o Giovanni Augusto. Então, fora ele, e claro, volante não é correria. Mesmo assim, o Rodrigo Andrade, por exemplo, se jogar, porque como ele tinha ido embora, o Guarani também contratou mais 2 volantes, né? Agora ele vai ter que brigar por posição. Mas eu acho que é mais jogador do que o Silas e do que o Madison. Os 2 que foram contratados. O Guarani trouxe esses 2 jogadores que já trabalhava concretamente com a ausência do Rodrigo Andrade. Aí apareceu um negócio de oportunidade, caiu no colo, trouxe de volta. Opa, vem pra cá. Gostamos de você. E ele, motivado, em forma, tem uma informação que está meio fora do peso e tal, mas é só fechar a boca do garoto. Ele é mais jogador do que o Madison e do que o Silas, eu não tenho dúvida disso. Ele chega melhor à frente. E para volante é rápido. Para segundo volante. O cara que chega com velocidade, que chega vertical na frente. E aí os jogadores do meio para frente é só correria, né? É só correria. É só rabisqueiro. São 3 de beirada. 3 de beirada que fazem bem a diagonal. Então o que eu acho que tá meio capenga, não que o Lucão não dê conta, mas ele pode, de repente, não estar numa forma técnica legal, como quando começou no Guarani. Ele pode ter uma contusão, ele pode ter uma suspensão. E aí, como é que fica? Vai ter que improvisar? Vai jogar sem centroavante? Pode jogar também. Tem muito treinador que adora jogar sem centroavante e jogar com um jogador rápido, de velocidade, que inverte os lados, que confunde a marcação, que puxa contra-ataque, que dá a opção de jogar com o time de uma forma mais reativa. Porque quando você joga com um poste, você tem que jogar para ele, né? E para jogar para ele, você tem que propor. Você tem que toda hora levar a bola no fundo, você tem que toda hora ter uma triangulação do lado para poder meter a bola nele. Então tem treinador que não é muito fã de centroavante fixo. E o Lucão é o que eu gosto de chamar, apesar dele sair um pouquinho de vez em quando, mas quando ele sai ele tem dificuldade. O negócio do Lucão é lá dentro, é pegando o resto, como gostava de dizer o Vavá Peito de Aço, já falecido, campeão do mundo em 58 na Suécia. E também no Chile em 62. Então, o Vavá falava isso, centroavante vive de resto. O cara tá lá, deu uma furada, sobrou, ele guarda. Goleiro deu um rebote, centroavante tem que estar lá dentro, ele pega o resto, a sobra, e bota pra dentro. Essa era a filosofia do Vavá. Aliás, metia gol adoidado no Palmeiras, no Vasco, né? Na Itália e na própria seleção brasileira. Então, o Lucão é esse tipo de jogador, que você tem que estar com a bola toda hora dentro da área, senão ele vai morrer de fome, não vai ter resto para ele, não vai ter sobra. Mas tem treinador que às vezes opta por mais movimentação, mais velocidade, jogar de uma maneira mais propositiva com o centroavante, às vezes não é o melhor negócio, dependendo do adversário. Então você puxa as linhas para trás e sai rápido em velocidade. O Guarani está com 3 jogadores de velocidade aí. Esses 3 nomes colocados agora pelo Marcos Luiz. Especialmente esse Igor Silva, o Igor da Silva aí. Muito rápido. Iago, perdão. Iago. O Lucas, que veio lá do Santos, também é driblador e é velocista. Mas é de beirada também, né, Tigrão? É isso que eu tô dizendo. Se for jogar com centroavante, só tem o Lucão. Por isso, para mim, para uma espécie assim de contratação para robustecer e para abastecer um setor que está carente, por ter só um especialista, desde que a intenção seja jogar com um jogador de área, com o ponto de referência, com o pivô, é a 9. É uma opção aí ao Lucão. Estou dizendo que o Lucão não dá conta, repito. Mas qualquer eventualidade com ele tem que mudar o esquema. Agora, o cara também pode falar, não vou de centroavante, não.
Vou puxar, vou trazer os dois meus de beirada, fechando essas beiradas, marcando os alas que vêm para cima de mim, e quando eu tomar, eu quero os caras voltando em velocidade para o campo de ataque para eu jogar no contra-ataque de forma reativa. Essa é a diferença. O reativo espera e sai em velocidade, e o propositivo sai tocando, construindo, envolvendo e faz essa bola chegar em condições de ser bem finalizada. São termos. São termos. O reativo marca atrás da linha da bola. São termos novos, modismos do futebolês. Reativo marca atrás da linha da bola. Propositivo marca saída de bola do adversário e toma a iniciativa. Ataca o adversário mesmo sem ser atacado. Mesmo quando o adversário está composto e organizado atrás, ele sai com a bola e tenta envolver. Para ser reativo, não precisa de muita qualidade. Precisa mais é de velocidade e pelo menos um que meta bem a bola de meio campo. Para ser propositivo, aí você precisa ter um pouco mais de qualidade, que às vezes você está tomando a bola, tomando a iniciativa, você está atacando o tempo todo, você está tentando envolver o adversário, você está tentando furar uma retranca, aí você tem que ter qualidade para driblar, para trocar bola, para se movimentar, para ter acerto de passes, para ter uma boa enfiada de bola com qualidade no meio da defesa adversária. Então, vamos esperar um pouquinho, né, para a gente ver, CH, quem é que ganha as posições, pelo menos para início, isso tudo pode mudar, e qual vai ser a opção do Daniel Paulista. Eu só não vou esquecer e não vou desconsiderar uma situação que eu sou contra, não é? É o Maxwell, que eu tenho a impressão que vai ser testado. Fala, Marquinhos. Deixa eu passar uma informação aqui importante, né, para o torcedor do Guarani, para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Primeiro que estou dando uma passada de olhos aqui pela janela. Dona Isabel apareceu por aqui e falou o seguinte, ó, toma cuidado porque tá chovendo muito, avisa o pessoal aí. Então, ó, chove, mas chove muito. Eu não sei até o Tigrão em Valinhos se tem esse feedback aí também, Tigrão, porque aqui no Jardim Proença, na região, mas parece que São Pedro abriu assim a porta do céu e tá despencando água. Não sei como é que tá por aí, Tigrão. Aqui tá bem carregado, muito trovão, relâmpago, céu escuro, carrancudo, como diria o filhote, mas ainda não começou, não. Eu acho que ela já chega aqui, tá um calor muito forte, e normalmente isso traz pancadas fortes. Agora eu cheguei de São Paulo a coisa de 1 hora, e a chuva que eu peguei na Marginal Tietê, mas vindo da Pinheiros, sentido de pegar a rodovia dos Bandeirantes, olha, de 30 anos que eu faço essa vida aí, indo e voltando para São Paulo, às vezes ficando lá profissionalmente, eu vou dizer para o seu negócio, eu nunca peguei uma tão forte como essa que eu peguei num trecho ali perto da ponte do Jaguaré. Tigrão. Caminhão, CH, nego grandão, corajoso, pneuzão, todo mundo parando embaixo de pontes que não conseguia enxergar nada com chuva de água e de granizo. Tigrão encarou porque eu falei, vou ficar aqui parado, daqui a pouco enche de vez. Esses caras que estão parando são maiores, né? Eu meti bronca e graças a Deus cheguei bem. Mas muita chuva em toda a nossa região de São Paulo até aqui. Estourou o tempo, Marquinhos. Você volta no destaque final, tá bom, Marquinhos? Eu volto sim, mas só mais uma informação rapidinho. O Guarani iniciou nessa quinta-feira a venda dos ingressos pelo meubilhete.com, venda presencial a partir do sábado. E para os setores do tobogã, cabeceira sul, os ingressos custam R$40 a inteira, R$20 a meia entrada. No tobogã inferior e nas vitalícias, os preços são 60 a inteira e 30 a meia entrada. Eu volto no DF, CH. 18h42 agora. Carlos Batista. E atenção para fazer um churrasco show de bola ou então para o seu dia a dia. Conte com a Casa de Carnes Mites Bife em Campinas. A Mites Bife fornece carnes dos mais variados tipos e cortes para churrasco, desde bovinos, suínos, cordeiros, aves e pescados. Na Mites Bife você só encontra carnes frescas de qualidade
e kits para o churrasco para você ter uma maravilhosa experiência gastronômica. E atenção para as ofertas. Maminha especial, R$ 58,90 o quilo. Coxinha da asa temperada, R$ 17,90 o quilo. Fly Iron Angus, só R$ 85,90 o quilo. Ofertas válidas até o dia 23 de janeiro, hein? E a Mites Beef aceita cartão alimentação. Alelo, Verocart e Sodexo. Anote aí o endereço, Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, esquina com a Rua Piquete, bairro Nova Campinas, divisa com a Chácara da Barra. Fale com o Denilson, profissional com larga experiência, trabalhando em casa de carnes em Campinas. E os preços que eu passei aqui são preços promocionais. Mas se você, quando chegar na casa de carnes Mites Beef e disser que ouviu a propaganda da Mites Beef aqui na Rádio Bandeirantes, vai ganhar mais 10% de desconto. Anote aí o telefone 3294-7003. 3294-7003. Mites Beef, tudo no capricho. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade, só tem ela. Corbella. Atenção, sócio campeão do Guarani Futebol Clube. O Paulistão 2022 vem aí. Não fique de fora do programa Sócio Campeão e tenha acesso a todos os jogos do Bugrão, inclusive na Copa do Brasil. Um ano novo com muito mais jogos e vantagens por apenas R$50 mensais. Não deixe para a última hora. Ligue 19 974 17 8000 ou acesse o site sociocampeão.com.br agora mesmo e faça sua adesão. Seja sócio campeão. Seja Guarani Futebol Clube. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandemulti.com. Saiba sempre mais. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. O tempo vive mudando, então proteja sua casa com Coral Proteção Sol e Chuva impermeabilizante. Contra fissuras, mofos e algas, com a película flexível e emborrachada. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. A rádio mais tradicional do Brasil tem uma novidade para você. Agora, além de acompanhar a Rádio Bandeirantes no AM 1170, aplicativos e pelo canal do YouTube, você também vai poder ouvir toda a programação da RB na nova faixa estendida do FM em 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Acesse bandemulti.com e saiba como sintonizar. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade, só tem ela. Corbella. Carlos Batista. Corbella Tintas, a parceira do pintor. É onde você encontra a linha Coralite de esmaltes, ideal para quem quer proteger e embelezar madeiras e metais. Só a Coral, marca líder no segmento de esmaltes, pode oferecer em seus produtos uma exclusiva fórmula. E o nosso destaque vai para o novo Coralite Total, com tecnologia Balance, o esmalte base água que mantém o branco sem amarelar. Com sua exclusiva fórmula com ultra aderência,
secagem rápida e sem cheiro. Facilita a pintura e repintura de madeiras e metais no exterior ou no interior da casa sem descascar. É por isso que eu não canso de falar. Na maioria das vezes, estou aqui sempre destacando esse item que é fundamental. Na madeira e no metal, Coralite não tem igual. E Coralite você encontra na Corbella. Eu disse Corbella. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou, achou fácil. Se repetir, se você preferir, né? Eu vou repetir aqui uma vez mais o número do WhatsApp para você comprar pelo WhatsApp. 3307-4179. Repetindo, 3307-4179 é o WhatsApp da Corbella. Ou então pelo site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Fala, galera. Aqui na Bandeirantes, para todo mundo ouvir. Fala, galera. Vamos às mensagens de hoje. Boa noite, TH. Wilson de Maringá. Agora está explicado o porquê do Lucas ser contratado e como pagar os salários atrasados. Eu estou de acordo, porque o Lucas e o Moisés têm o mesmo estilo de jogo, o mesmo aproveitamento, tudo igual. Eu acho que não ia dar certo os dois jogarem juntos. Um abraço, comente você ou o Tigrão a respeito. Um abraço. Ô Wilson, você sabe que, pensando bem, depois de tudo que eu ouvi ao longo do dia, eu quero dizer o seguinte: tecnicamente, não há nenhuma dúvida que, para mim, o Moisés vai fazer falta. Ponto. Agora, se com a venda do Moisés a Ponte conseguir colocar a casa em ordem, eu acho que tem que fazer um negócio. Porque não adianta ter o Moisés e ficar com a dificuldade financeira que a Ponte está vivendo. Eu nem sei se vai ser possível, se vai concretizar, mas não dá para começar o ano de novo com um monte de problema financeiro. Eu não sei quanto vai sobrar para a Ponte, se é que vai sobrar. Eu estou hipoteticamente colocando essa situação. Tecnicamente, para mim, faz falta, mas não adianta ter o Moisés e continuar com dificuldade financeira. Próximo. Boa tarde, CH. Eu sou o André da Vila Jordina. Sou um grande fã seu do Carlos Batista. Gostou do dia rádio. Segunda-feira, você falou uma coisa que eu senti como uma cornetada no time da Ponte. Você falou que a Ponte, ou melhor, você falou principalmente a Ponte, ela é especialista em dar vexame na Copa do Brasil. Tudo bem, CH, concordo com você. A Ponte realmente tem dado alguns vexames. Mas tem que ser principalmente a Ponte. É o único time de Campinas que tem disputado esse campeonato ultimamente. Porque o outro time de Campinas voltou esse ano e ficou muito tempo sem disputar. Então, se algum time saiu e deu vexame, é lógico que ia ser a minha macaquinha. Beleza? Abraço para vocês aí da rádio. Bom, já que você citou meu nome, eu vou utilizar o time para quem eu torço, para ver se você consegue entender o que eu disse. O Paulista de Jundiaí sediou a primeira fase, gastou o maior dinheiro para trazer a copinha para Jundiaí. Não passou da primeira fase. Deu vexame. Vexame. Aliás, o Paulista está colecionando vexames há muito tempo. Porque colocou lá um monte de gente incompetente para tocar o futebol. É o time que eu torço. O Paulista foi campeão da Copa do Brasil, por exemplo. Né? Eu até trabalhava lá na época. Mas está colocando... Toda hora está tendo vexame um atrás do outro. Quando eu mencionei da Copa do Brasil, a Ponte precisou jogar 2 vezes contra a Aparecidense e perdeu as 2 vezes. Isso não é vexame? Então não é cornetada, é constatação. Se eu fosse torcedor da Ponte, eu teria vergonha de perder, com todo respeito, a Aparecidense da maneira que foi. Perdeu, aí foi no tribunal, graças à competência do departamento da época, né, João Felipe Artioli. Uma pena ele não estar na Ponte de novo, porque é um cara sensacional, um escritório de muita competência. Foi lá, reverteu a situação, a Ponte teve a segunda oportunidade e perdeu de novo. Isso não é vexame? Isso não é cornetada.
É vexame, isso é constatação. Próximo. Boa tarde, CH, demais integrantes da mesa, que é o Júnior Bugrino, do Taquaral. Ontem um ouvinte, Antônio, lá de Sumaré, disse que na Bezona desse ano sobem os 4 grandes. Eu concordo com o Antônio. Vão subir os 4 grandes e campeões brasileiros. Ou seja, Vasco, Grêmio, Guarani e Cruzeiro. Deixa gravado aí, como disse o Batista ontem. No fim da Bezona a gente confere. Grande abraço. Estará gravado. Boa tarde, turma. O time do Guarani está sendo muito bem montado. Temos 2 caras com capacidade de resolver no lugar do Regis e do Andrigo. São eles, Giovanni Augusto e Vitinho. Tem bola e visão de jogo. No ataque, o Iago e o Ronald darão conta. Precisará sim de um jogador de referência que no mínimo saiba fazer um pivô às 2 pontas, que terá velocidade. Bom, aí o texto é um pouco mais confuso. Força e habilidade, Júlio César, Iago, Ronald, independente de ter centroavante, é o Gil Gotti, do Proença, que está otimista com o Guarani. Próxima mensagem. Cara, boa tarde, CH. Antônio Lupe. Rodemir Gomes. Essa história de Robinho na Ponte Preta, estão achando que... Os caras que estão plantando isso estão achando que a Ponte Preta é casa de recuperação de delinquente? Robinho vai pra cadeia. A lei da Itália, a lei da Europa não é a lei brasileira, não. Ele vai ficar aqui no Brasil foragido. Até a hora que os caras botar a mão nele, já era. Já era. Esquece o negócio de Robinho. O time da Ponte aí, se bem treinado, bem montado taticamente, vai ser um time que não vai dar tanto vexame que no 2021, acredito eu. Se o 15º jogador entrar em campo todo dia 30, né? Aí sim, pode contar que vai ser uma boa campanha nos 3 campeonatos. Bom, já que ele tocou no assunto do Robinho, o Ministério da Justiça italiano está solicitando à Justiça brasileira que o Robinho cumpra a pena do Brasil, porque não há acordo de extradição, né? Como existem alguns acordos entre alguns países. O Brasil não tem acordo de extradição com a Itália, mas a Justiça italiana está solicitando à Justiça brasileira para que o Robinho cumpra a pena aqui do Brasil. Ele foi condenado a 9 anos de reclusão. Próximo ouvinte. Boa tarde para todos. Eu vi alguns vídeos do Ronald atuando pelo Atlético Goianiense. Achei muito bom jogador, viu? Eu acho que com ele, com o Venuto, esse Iago e o Júlio César, o Guarani tá montando um time que vai ser bem forte pelas laterais, hein? Tem jogadores bons, rápidos e com habilidade. O pessoal é bom de drible, viu? Só acho que teria que trazer um outro centroavante aí para ser reserva do Lucão. E eu acho também que o Guarani poderia trazer o Felipe Matheus, tá sem clube. Ele é um meia de armação, pelo menos para compor elenco. Eu acho que seria uma boa opção. O que vocês acham? Próximo ouvinte aqui, o Fala Galera, ouvindo a torcida de Campinas. Oi, Batista. Boa tarde. É o Júnior Bugrino aqui do Taquaral. Eu concordo com o ouvinte que acabou de dizer aí, o Antônio de Sumaré, que na Série B vão subir os 4 grandes, eu diria até mais. Fala CH, como vai? Gasola, Jardim Garcia, do Grino da Pele ao Osso. E o André, atacante que era do Santos, vai vir ou não pro Guarani? Tem impressão que vai pro Cuiabá. Xande, mais um ouvinte. Boa noite a todos aí. Marcos Ferreira, Fiapo, Velha Guarda, TJP. Ficar no comodismo de rede social é fácil. Vira um sócio torcedor, ajuda a instituição Ponte Preta, vira um conselheiro, venha participar das reuniões, venha saber o que se passa com o seu time. Agora ficar aí em comentário em rede social
e mandando esses áudios aí em rádio e comentário, isso não agrega em nada a Ponte Preta. E outra, se o presidente é fraco, é ruim, vai lá na porta do estádio, cobra ele ao vivo e a cores. Quero ver quem tem essa pegada forte aí. Um abraço a todos. Agora na Rádio Bandeirantes, os destaques finais. Destaque final da Ponte Preta. Alô, Antônio Lupe. A macaca que deve perder o seu principal jogador da temporada passada. Moisés está negociando com Fortaleza. Estágio bem avançado da negociação. O Leão do Pici deve comprar os 50% da Ponte Preta por um valor aproximado de 3 milhões de reais. A Ponte quer segurar uma porcentagem em caso de venda futura. O atacante Luca foi publicado no BID o seu contrato. Consequentemente, Luca pode jogar a estreia do Paulistão contra o Palmeiras na próxima quarta-feira. Obrigado, Lupe. O destaque final do Guarani. Fala, Marcos Luiz. CH, amanhã Guarani vai realizar jogo treino, mas ainda o time não está definido, vamos dizer assim, pelo técnico Daniel Paulista. A gente fala desta maneira porque o Guarani esconde a escalação e já pediu inclusive para o Desportivo Brasil não divulgar o resultado deste jogo treino. A estreia do Bugre no Campeonato Paulista será contra o São Paulo, do técnico Rogério Ceni, que deverá ter Rafinha, Jandrei e Nicão, atletas que foram regularizados pela diretoria do Tricolor. Para a partida de estreia no campeonato, há a possibilidade de Kozlinski ser o titular no gol do Bugre. Valdemir Gomes, seu destaque final. Tchau, Tigrão. Tchau, um abraço. Estamos em cima da hora do Brasil aí. Triste com o passamento de Elza Soares. Boa noite, até amanhã, se Deus quiser. Boa noite, Tigrão. Muito obrigado a todos que mandaram mensagens, ao carinho, sempre a atenção do ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes. Encerramos aqui mais um Bandeirantes Esportivo. Um grande abraço, uma ótima noite de quinta-feira a todos. E amanhã a gente volta, se Deus quiser. Boa noite. Bandeirantes. Sete do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Acompanha em todo o país. Quarta-feira, 20 de janeiro de 2022. Quinta-feira, Nazi, vamos ao destaque do dia. INSS reajusta benefícios de aposentados e pensionistas que recebem acima do salário mínimo. Alessandra Bastos. O teto dos benefícios pagos pelo INSS passou para R$ 7.080.